nós vamos lá, respirando bem profundamente, cruzando braços e pernas. Vamos inspirando, segurando este ar, cada um no seu tempo, e vamos soltando preocupações, ansiedades, inspirando novamente, segurando e soltando. O cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço do dia, do trabalho. Nós vamos inspirando novamente, segurando e soltando, soltando toda a musculatura do nosso corpo, abrindo os nossos corações. E nesse instante, nós vamos abrindo as portas do nosso lar para que os guardiões abrem. E esses irmãos, essa caravana de luz vai entrando, uma caravana em cada um dos nossos lares, alguns com tochas, com espirais. E alguns irmãos vêm em nossa direção e vai nos dar um passe de harmonização, quebrando toda a energia densa do dia, da semana, as preocupações, a energia se alguém ficou doente, o medo, a insegurança, a ansiedade. E os guardiões vão trabalhando com muito violeta no alto da nossa cabeça, transmutando toda essa densidade. Nós vamos colocando os nossos pés para o centro da terra, os nossos pés no chão. Nós vamos, os guardiões, nesse instante, nos envolvem com um verde mar, desde a cabeça, do alto da cabeça até os pés, limpando intensamente todo o nosso físico, todo o nosso emocional, todo o nosso espiritual. Nós vamos assim sentindo esse passe de harmonização. Os guardiões agora vão trabalhando com muito azul, trazendo tranquilidade. E os guardiões agora vão trabalhando, vão nos envolvendo em muito rosa. Um rosa clarinho, um rosa bebê, um rosa esbranquiçado. E mais amparados, mais fortalecidos, nós damos graças a Deus. Sentindo essa energia da espiritualidade maior, os guardiões conosco, eles vão expandindo este cordão de proteção na porta de entrada do nosso lar e em torno do quarteirão, para que possamos estarmos totalmente protegidos na noite de hoje, com pensamentos fortalecedores. E nesse instante mais leves, mais abertos, nós vamos buscando a sintonia
com Ruiz, o nosso dirigente espiritual do Hospital Santa Cruz, na sala de reuniões, juntamente com todos os mentores amigos que ali se faz presente. Uma corrente de muito amor. E de mãos dadas com Ruiz, ele nos leva até as paragens de Maria, a nossa mãe do amor, que nos ampara, nos fortalece, de mãos dadas com Maria. Nós vamos até Jesus. Mestre, aqui estamos e seguramos em tuas mãos. Sentimos a tua paz, o teu amor, o teu sorriso, que nos ampara e fortalece. E de mãos dadas contigo, Jesus, nós vamos agradecer ao Pai essa oportunidade dessa interação, a oportunidade de estarmos aqui, unidos, aprendendo uns com os outros. E que nesta noite possamos estarmos cada vez mais abertos para a expansão dos nossos sentimentos e da nossa consciência. E com toda a gratidão, Pai, nós te ofertamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse instante, a sala do pingo de luz, o acolhimento de amor, possa estar iluminada com todos esses guardiões, com toda a proteção de muito violeta e violinado, e que a sala das radiações seja iluminada de muitas flores, as flores de Maria, de muita energia de amor, de paz e de serenidade. E que todos os médiuns possam estar envolvidos nessa energia, né? Graças a Deus. Graças a Jesus. Bom acolhimento para vocês. Bom trabalho. Boa Obrigado. sala. Beijos, até daqui a pouco. Vamos lá, como passamos essa semana? Bem, graças a Deus. Estamos bem. Então vamos lá, então vamos conversar bastante, certo? Você viu que todo mundo respondeu, né? Assim, bem efusiante, né? Todo mundo, sim, sim, sim. Não. Passamos bem, sim. Semana passada a gente aprendeu bastante. O Cessé, Serviu para mim. serviu para ti? Sempre serve para todos nós, Fernanda. Para todos nós. Então, vamos embora. Vamos ver para quem vai servir. Essa, me conta. Seguindo adiante. Quem segue adiante? Quem fica parada no tempo e quem segue adiante? Depende. Depende do quê? Tá. Então, vamos lá. Jesus disse, sejam transeuntes. Nós somos transeuntes? Nós seguimos? Ou a gente fica agarrado?
Eu acho que no primeiro momento a gente se agarra, aí depois a gente vai amadurecendo e a gente vai soltando. Essa passagem está no Evangelho de Tomé, tá? E esse evangelho é apócrifo. Não te levaram, Débora? Ô, Gabi, leva a Débora, Gabi. Débora tá ali, tadinha. Débora, você vai precisar entrar e sair da chamada, porque sua internet travou. Então, tá no esse evangelho de Tomé é um evangelho apócrifo, tá? E aí ele tá no capítulo 2, assim, no versículo 42, tá? Jesus queria falar do apego. Disse-lhe Jesus: tornai-vos transeuntes. E aí? Melhorou um pouquinho? Não. Tá bom, então vamos lá. Transeunte é aquele que vai passando, que está andando em movimento. Se a gente for buscar no dicionário, é isso que significa, né? É aquele que anda. Jesus nos orienta a sermos transeuntes. Isto é, sermos aqueles que caminham, que avançam, que não estacionam. Evidentemente, com essa recomendação, Jesus não se referia ao movimento físico. Ele, por certo, falava das nossas questões mentais, emocionais e espirituais, as quais também precisam avançar. É provável que, em algum dos níveis referidos, estejamos aprisionados a velhos padrões que já não mais sustentam o nosso bem viver e que deram um nó em nossa vida. E aí? Somos apegados, somos transeuntes ou não? Não é no físico, nas emoções, na parte emocional, na parte mental e na parte espiritual. Melhora ou piora? Então, Hum, eu acho que na espiritual, todo mundo que está aqui está tentando dar uma melhorada, né? Assim, vê que precisa e tá, pelo menos está no caminho, né? Tentando. Então, assim, agora a parte emocional é bem difícil. Eu acho que a parte emocional, se a gente não tem um olhar para dentro e às vezes uma ajuda de terapia e tudo, a gente fica estacionado nos padrões, né? É preciso, é preciso modificar. É assim, por exemplo, eu vejo que eu tenho assim, eu esqueço das coisas que não são boas que acontecem comigo. Eu esqueço. Só que às vezes a forma de eu reagir em relação às situações ruins, eu acabo repetindo o padrão. Tá. Então eu vejo que eu evoluo, entendeu? Que eu já vi eu evoluir um pouco quando eu fiz terapia. Acho que eu evolui muito em várias coisas com o autoconhecimento, com as reuniões. Acho que muita coisa eu comecei a ver por um lado que eu não via. Então, eu sei que eu estou num movimento, mas nesse ponto eu ainda acho muito lento, né? Porque na hora que acontece alguma coisa mesmo me, que me pega, eu fico doente, cai minha imunidade. Então, assim, eu ainda tenho muito, muito caminho para, né? Assim, eu acho que mudou muita coisa, que tem um movimento, mas preciso andar mais, ser Precisa mais. amadurecer mais. Tá? É, Mas, ó, você falou um negócio que Gabriel, a Débora entrou. Ah, rapidinho, tem algum problema de Débora ficar aqui? Que já Não, começaram. nenhum. Ah, já começaram lá? Já Débora, me ajuda aqui. Então, me ajude aqui, Débora, por favor.
será extremamente bem-vinda. Mas você falou um negócio que é bem interessante. Ó, eu já reconheço que quando a coisa não está muito certa dentro de mim, eu fico gripada, a minha imunidade cai. Então você já começa a reconhecer, né? Porque às vezes a gente não acredita nessa parte, né? Que a imunidade cai porque essa parte emocional não está legal. Ah, não tem nada a ver. Não tem super a ver. Se a gente não estiver legal emocionalmente, não tem tratamento que dê certo, né? Essa semana, eu acho que eu mandei. Eu mandei para a Cláudia e mandei para a Leda. A fala do Fernando, acho que é Fernando Maluf, que ele estava falando assim, ó, fizeram uma pergunta para ele, né? Ele é um especialista, um oncologista em São Paulo, né? Tem especialização em diversos tipos de câncer. Foi ele que tratou lá a Simoni, foi ele que tratou Roberto Justus. Então, ele tratou a parte de intestino, mas ele tratou também essa parte toda urinária, né? De bexiga, essas coisas todas. E aí, ele falou assim, fizeram uma pergunta para ele, assim, o câncer é causado pela mágoa? Aí ele falou assim, cientificamente, eu não tenho como te comprovar, tá? Mas, no meu CPF, né, o Fernando, não o doutor, mas o Fernando acredita nisso. Acredita que a mágoa cause isso. E aí, aonde que a gente chega nessa passagem aqui, né? O que que a gente guarda? O que que a gente guarda? A gente guarda. A gente guarda emoções que não são legais. A gente guarda ressentimento. A gente guarda o que que a gente faz? O que que a gente abraça e apega? Porque Jesus falava do apego. Aí você fala assim, eu não sou apegada. Não estou falando da parte física, não estou falando da parte material. A gente está falando do espiritual, do mental e desse emocional. O que que a gente é apegado? A gente já parou para pensar nisso? Eu era apegada tanto no material quanto no outro lado também, Valéria. E o que ela estava falando é bem isso, é trabalhar o desapego. Aí a gente começa a se mexer. Eu comecei a isso, estava muito parada, apegada em certas crenças, em certas emoções. Até o que você falou, mágoa, ressentimentos guardados que eu achava que não, mas a gente, quando vai se rever, se faz uma autoanálise, pelo que a gente passa, né? Aí a gente vai se entender um pouquinho. Então, eu acho que é trabalhar o desapego em todos os sentidos, para poder se movimentar. Não é fácil, não é mesmo. Mas eu acho que é o que você falou, só em reconhecer, Valéria, em cada momento, cada situação, parar, e aí agora eu penso, isso aí eu vou ficar guardando, vai me... Não, eu acho que é assim, devagar. Mas o primeiro passo é esse, né? É reconhecer. E muitas vezes a gente não, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu achava, eu achava que não, mas quando a gente vai a fundo, a gente vê que está lá. Tá lá, né? Apegado. Eu trabalhava com uma pessoa que ela falava assim, garrada no ódio. Aí a gente fala, menina de Deus, garrada no ódio. Ela falou, garrada no ódio. Eu falei assim, Jesus. Mas às vezes é assim mesmo. A gente só. Ela trabalhava, ela brincando, ela falava que ela sentia raiva e todo mundo achava que era brincadeira. Mas ela falava do sentimento sincero que ela tinha. E é aquela coisa, né? Da ideia,
pré-concebida. Nossa, nós não podemos ter esse sentimento de raiva. Nós não podemos. É complicado, a raiva traz muita coisa, mas a gente pode, porque se a gente sente, é porque tem alguma coisa que não está legal dentro de nós. Agora, se enganar, se apegar a essa raiva é que não dá, né? É por isso que a gente fala, se a gente se apegar à raiva, o que mais que a gente se apega? A frustração, Frustração, mágoa. mágoa, a mágoa. As crenças, né? Crenças, é. Crenças. Nossa, a gente é cheio das ideias, né? Cheio. A gente se apega muito. A gente é cheio das ideias. Nossa, mas... Ai, meu Deus. Acho que a gente trouxe todas as crenças do passado, né? Aí você fala, não, da tua mãe, do teu pai, do teu avô, da tua avó. Não, não, não. A gente trouxe das outras vidas mesmo, viu? É. Eles só foram as cerejas do bolo. Eles só foram as cerejas, só foram os complementos. Mas não, é nosso mesmo. Não dá para terceirizar, não. É nosso. Os anjinhos só foram... O que mais que a gente se apega? Até mesmo bens materiais. Muitas pessoas são apegadas a muitos bens materiais, não conseguem se desfazer das coisas. É um apego, verdade. coisas que desnecessárias, às vezes, dá logo, fica, porque tem história, porque não sei o que. Esse não é um apego que eu tenho. Não é. As outras coisas pode ser que realmente ainda, num dado momento, fiquei assim, segurando, acarinhando as coisas ruins dentro de mim, cuidando delas. Mas tem que deixar aí, né? Não dá para a gente ficar. Porque senão realmente faz mal, é pior a gente ficar mantendo isso na nossa mente, no nosso coração, faz muito mal. A gente vai criando ilusões, né? Assim, apegos, ilusões, a gente vai trabalhando no masoquismo, né? Porque, assim, parece que a gente não se permite a ser feliz, né? A dar um passo diferente, um passo, né? Já aconteceu, tinha que acontecer, o que foi que aconteceu, aconteceu. Tá, tudo bem. E aí, vira página. Aí, a pergunta que mais me fazem, sempre me fizeram, quando eu estava no presencial, é fácil? É fácil virar página para alguém? Não, Não. Não. Mas é fácil ficar na mesma página? também não. Então, e aí, onde que você fala? O que que você quer? O que a gente Você, quer, o que a gente precisa é se abaixar, pegar os nossos caquinhos e começar a juntar para seguir adiante, porque o mundo muitas vezes acaba para você, você fica no chão, acabou. Você não vê, às vezes, forças para você se levantar, mas muitas vezes você tem que abaixar, tomar coragem, juntar tudo para poder se pôr de pé e seguir adiante, né? Não então é a fácil gente, mesmo, como falou. assim, então a gente está com pena da gente mesmo. É. Acho que no primeiro momento a gente se sente mesmo com pena da gente. Não acho que não chega nem a ser talvez um vitimismo, não fica no vitimismo, mas acho que você se sente assim injustiçada, às vezes você se doa muito para uma pessoa e acaba não sendo correspondida da maneira como você esperava, mas talvez aí hoje a gente já tenha certa compreensão de que a gente criou expectativa no outro, que o problema era eu, não era ele, que me iludi. Mas isso a gente está tomando conhecimento mais assim frequentemente agora, com todo esse nosso estudo, os nossos encontros do autoconhecimento, porque antes eu culpava era o outro, lógico que era o outro que era o culpado da felicidade, não era eu, era ele, porque eu punha toda a minha expectativa nele. Que a gente põe a expectativa no outro? Por que a gente colocava a expectativa no outro? Agora a gente já não coloca.
Mas naquela época. Que é Aí, mais assim, fácil. aí vocês vão me falar assim, eu não sabia. Tá. Vocês não sabiam que. Mas assim, mas por quê? Tudo tem porquê, Zequinha. Zequinha, vamos lá, no rá não, tudo tem porquê. Sim. Você queria o quê? Que o outro te fizesse feliz, que o outro fizesse Que ele alguma. trouxesse o pacote da felicidade para mim, lógico. O meu príncipe encantado tinha que vir com tudo. Foi muita Cinderela, viu? Uma frustração. Ele tinha que vir com o pacote pronto. Bom, aí a gente notou que quando lançaram o Shrek, todo mundo se viu muito mais Fiona e Shrek do que qualquer coisa, né? Assim, porque assim, a perfeição, a beleza está no modo que a gente enxerga, né? Mas tá tudo bem, estava resolvida a vida, né? Que não existe, os contos de fadas não são redondinhos, né? E que a gente não vai conseguir pegar e colocar essa culpa no outro, né? Mas Não, isso é eu uma acho que era, crença, né? é, era mais fácil, é Mas mais fácil colocar a culpa no outro do que se ver também como errada na situação, como não está cooperando. Então, a gente põe no outro. Mas então, Ana Cláudia, vamos lá, Ana Cláudia. Era mais fácil naquele momento, né? Porque Sim, voltava, não voltava? com certeza. E aí, E quando voltava, a gente não se dava conta que estava naquele ciclo e achava que era outro. e assim, né? Porque muda, né? Quando a gente está no ciclo, não é uma pessoa só, né? É todo mundo é contra nós. Nossa, nós somos os pobres A coitados, né? vítima. Né? Porque, na verdade, nós somos as pessoas perfeitas. E nós não temos. A gente nunca está errado, a gente sempre está certo, entendeu? A gente sempre acha que o errado é o outro. Mas sabe o que eu acho mais É, interessante? Assim, o que eu acho mais interessante é que o quanto de tempo que a gente perde olhando o outro, né? Fazendo todo esse movimento. É o outro, porque é o outro, porque é o outro, é o outro, é o outro que não me faz feliz, é o outro que não sei o quê, é o outro, é sempre o outro. Né? E assim, esse outro vai aumentando, né? Coitado. Antigamente era um ou dois, era o pobre do marido ou a pobre da mulher, aí depois passa para um monte de gente. Não, antes mesmo era pai e mãe, aí depois virou o marido, e aí depois o vai filho, ganhando. o filho, Vai, o que filho. mais? O filho, que mais? Não. Mas isso tudo Vizinho, o é consequência vizinho. da nossa imaturidade espiritual mesmo, que a gente não tinha essa dimensão e achava que era isso. Aí, assim, né? No nosso estudo da tarde de ontem que nós fizemos, assim, a gente conhece todo mundo, mesmo, menos a gente. A gente não, conhece todo mundo. A gente dá sabe, a gente conhece, sabe, os mínimos detalhes. Mas de nós somos zerados. é tão difícil se autoconhecer, né? E a gente acha que conhece o outro também, né? Porque geralmente aquilo que a gente vê no outro é espelho nosso, né? Então, às vezes, é espelho nosso. A gente está olhando, assim, principalmente os defeitos, né? A gente consegue falar do outro, dos defeitos do outro claramente. Não é assim, gente? É, É. Mas são nossos. E aí, quando a gente reconhece, nossa, a gente faz o quê? Dá aquela tristeza, né? Bate a bad, né? Não tô acreditando que eu também sou assim. Oh, meu pai. Ó vida, ó azar, eu fico. Que nem a hiena. Bora, né, galerita? Bora, bora. Vamos lá. Nós estamos aprisionados a velhos padrões?
Acho que ainda alguns, sim. É. Quer ver um padrão? Ai, coitadinha, deve estar sofrendo. Tem ou não tem? Hum? Esse é um padrão. Se, na hora que a gente vê um monte de pessoas com diversas dores, né? Se a gente for falar, então, aqueles que são moradores de rua, que tocam os nossos corações de uma maneira, assim, bem dolorosa, se a gente conseguisse, naquela hora, passar energia, doar essa energia positiva para que eles consigam vencer, né, essa inércia, esse cansaço dali estar, que se ele conseguisse vencer, né, o olhar que ele não recebe, né, essa solidão, se a gente tirasse o coitado e a gente fosse para uma ação mais positiva, como que seria? O que vocês acham? Às vezes, realmente, essas pessoas estão tão desalentadas que você passa por elas na rua, elas sequer cruzam o olhar com o seu. Elas estão tão... Já aconteceu comigo de eu passar na rua por uma pessoa que ela estava... Aliás, já aconteceu mais de uma vez, de passar e a pessoa está assim com o olhar distante, longe, nem cruza com o seu. Tá assim, perdido, sabe assim, com um olhar perdido. Eu acho que essa situação é bem dolorida mesmo. Você olhar para a pessoa totalmente sem qualquer perspectiva, assim, parece que sem forças nenhuma mesmo. Mas o que a gente faz? Eu vou puxar assunto com ele? Não, vibra, envolve de luz, de amor, vibra. Esse é a melhor coisa, mas sabe, de coração mesmo, sabe, se doando para que essa sementinha, essa luz, toque o coração dele, né? Para que ele possa se fortalecer. Eu tenho uma passagem que, assim, eu estava na primeira casa que eu trabalhei aqui, que foi perto do México 70, em São Vicente, né? E ali eu tinha levado o meu filho mais velho, Guilherme, comigo, e uma outra trabalhadora levou a filha dela. E nós estávamos em encerramento de trabalho, né? Aí elas entraram correndo. A menina entrou gritando na sala, tal. Aí ela falava assim: ai, tem um homem. O Guilherme falava: Pedro tá aí. Que Pedro? Ele, Pedro? O Pedro de Jesus está aí na porta. Aí eu falei assim: tá, ele pediu uma comida. Pedro tá aí, mãe. Vem. E eles tinham o quê? Eles tinham 4 anos. Aí a gente saiu. E era um senhor barbudo, sabe, assim, bem barbudo, assim. Aí ele olhou e falou assim: eu não fiz nada nas crianças. Eu falei assim: eu acredito mesmo que o senhor não tenha feito nada, mas o que que o senhor precisa? Ele falou assim: eu só queria uma bolachinha. Tem uma bolachinha? Aí a gente: não, a gente tem uma bolachinha, só uma bolachinha que o senhor quer? Porque a gente dava alimentos, né? Ali. Aí a gente dava. A gente higienizava as crianças no sábado, a gente sempre tinha mantimentos, tinha bolacha, tinha pão, essas coisas, a gente tinha uma cozinha, porque a gente fazia essa parte. E aí a gente foi, né, e deu. E aí ele sorriu. Aí ele falava assim: sou Pedro. Aí ele falou assim, aí meu filho falava assim: você é Pedro, o amigo de Jesus. Porque eles estavam tudo na evangelização, então eles aprendiam, né? E aí a outra falava assim: será que é Pedro mesmo? Aí eu falei assim: deixa, é Pedro. E ali ele tinha sido uma pessoa muito famosa em São Vicente. Ele tinha uma profissão, ele era uma pessoa muito famosa, mas a família largou e ele abandonou tudo. Ele era uma pessoa de posses, e aí ele resolveu viver na rua.
E ele, Ah, ele não fazia realmente mal a ninguém, todo mundo conhecia. Eu não conhecia a história dele. Só depois, né, que todo mundo, não, é verdade, já fazem anos, tal. Mas ele tinha um sorriso, eu nunca me esqueço desse sorriso. E era isso que encantava as crianças, né? Uma ficou com medo, mas o outro, Guilherme era assim mesmo, é assim mesmo até hoje. Foi lá, é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Então é Pedro. É Pedro, no coração deles era Pedro. E a gente vai falar o quê? Jesus não falava? Eu posso vir até você te pedir uma coisa e você não me reconhecer, mas sou eu. E aquele que você que vier pedir, você vai doar só porque é por minha causa ou você vai doar porque é o certo? Sabe? Então, assim, eles aprendiam muito isso na evangelização infantil e aquilo ficou dentro deles, né? Então, a gente aprende muito trabalhando nas comunidades, sabe? Subindo morro, porque dali depois eu saí e fui para o Morro do Marapé. Subi aquele morro e vamos embora, vamos lá, vamos pedindo licença, vamos cuidando das pessoas que dá certo. Era difícil aquelas escadinhas ali ali do próximo ali dos Ali canais. da União Imperial, ali É, naquelas escadas da União, ali é complicado. a gente subia. Ali é. Ali a gente subia sem preconceito nenhum, vamos embora, vamos dar passo. A gente tinha assistidos que não podiam descer o morro, então nós subíamos. A gente chegava meio esbaforida lá, mas vamos embora, sem apelos. Como diz Jesus, sem apelos, vamos lá. As coxas ajudavam, a gente não precisava fazer academia no dia. Era só. É verdade. A Débora vai se divertindo, Débora. Que foi, O Débora? coração vai saindo pela boca, né? Nossa Senhora, pelo amor. Quando eu tinha que subir morro trabalhando, graças a Deus eu não faço mais essa área, nossa, eu pagava todos os meus pecados. Teve um domingo que eu subi o morro exatamente do Marapé. Eu subi o morro de manhã, era domingo de manhã, tem que ir cedo nesses lugares. Eu não sabia que estava um barulho tão forte fazendo. Gente, era o meu coração. É um tum-tum do meu coração. Eu falei, gente do céu, o esforço que eu estava fazendo para subir aquele morro, eu estava tão cansada. E não tinha ninguém na rua, e eu rezando. Era o meu coração fazendo uma barulheira. Eu falei, gente do céu, eu vou morrer aqui em cima sozinha. Nossa, Olha, assim, você graças a Deus, sabe eu que, estou assim, mais longe. eu falei assim, era uma das coisas, a gente subia, a gente nunca teve, nunca nos pararam, nunca nos perguntaram quem éramos. Nunca, 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 nunca. Nunca a gente foi parada, nunca foi perguntado, nunca nada. A gente sempre subiu, sei lá. Sabe, quando a gente está em volta de um trabalho, assim, quando a gente faz o bem, a gente esquece um pouquinho da gente, né? E a gente Total. foca atenção, né, no bem, na vontade de auxiliar, e a gente recarrega as nossas energias, né? E aquilo que não estava tão bom, a gente esquece, volta para casa mais feliz. E esses momentos que a gente faz atividade em conjunto, né, que agora está um pouco mais difícil. A gente está fazendo individual mesmo, né, as necessidades do Rio Grande do Sul. Cada um fez o melhor que pode, né? Uns com mantimentos, outros com roupas, outros com valores e por aí. Mas essa aproximação de um grupo com o mesmo propósito de auxiliar quem está mais necessitado, porque muitas vezes a gente quer ajudar quem está mais próximo, os nossos parentes, e a gente às vezes ainda toma uma chapuleta, porque a pessoa não está pedindo, né? Mas a gente está naquele ímpeto de ajudar. Mas quando a gente se depara com pessoas realmente necessitadas, aí a gente parece que a gente desperta de uma maneira mais expansiva, né? E aí esse, essa condição da gente esquecer um pouquinho da gente é salutar, né?
Bastante. É, Eu vejo assim, uma das coisas, quando a gente está trabalhando, né? É aquilo que muitas passagens do Evangelho nos falam, né? Se você está vivendo um momento difícil da sua vida, se tranca num, eles falam assim, né? Se coloca, vai trabalhar numa instituição, porque ali você vai ver diversas dores, né? Diversas pessoas, e às vezes não são, tem as dores materiais, mas tem as dores emocionais, tem as dores espirituais, tem dores, né? Que nem assim, um dos lugares que mais me ensinou em Santos eram Missionários da Luz. A gente entrar para fazer caravana nos Missionários da Luz, de ver aquelas crianças extremamente bem tratadas com paralisia cerebral. E mencionários, não, mensageiros, os mensageiros da luz. Os Mensageiro. mensageiros da luz. A gente conseguia, a gente pedia para fazer visitação e a gente ia, a gente via aquelas crianças e a gente não olhava de uma forma assim, elas nos ensinavam no sentido assim, o que você está reclamando? O que você está apegado? O que está acontecendo com você? Eu estou aqui, eu tenho o mínimo e estou feliz, eu estou sorrindo para você, sabe? A tua atenção, o mínimo que você me dá de atenção, para mim tá ótimo, sabe? Então, às vezes, te dá aquele, né, te chacoalha, porque você fala assim, nossa, eu reclamo de tudo tá desalinhado. E aí você fala assim, meu, tá desalinhado mesmo ou sou eu que não tô bem comigo mesmo? Que a vida tá boa. Mas talvez eu que não esteja conseguindo compreender isso. E quando a gente faz esse tipo de doação, é isso mesmo. Quando a gente sai, né, da nossa zona de conforto, né? E a gente saía muito. Trabalhando presencialmente, a gente saía muito. A gente estava... Nós éramos médiums de... A gente ia de um lado para o outro, de um lado para o outro, subia... O que a gente subia de morro era conosco mesmo. A gente sempre estava... E não era nos lugares, assim, não era nos lugares ricos. Não era. A gente sabe, sempre estava na periferia. E estava tudo certo. Na periferia, em lugares assim. A gente tem para a gente voltar para o estudo, a gente tem uma casa, né, que a gente de vez em quando ia, que era muito interessante. É bem lá no DIC, em Santos. Tá? E aí, de um lado, eram freiras. Aquelas freiras enclausuradas. Tá? De um lado era isso. Do outro lado era a casa espírita. E um pouquinho mais na frente eram as pessoas vendendo drogas. E a gente estava ali. E a gente, graças a Deus, aí você falava, mas vocês estavam de dia? Não, a gente às vezes estava de noite. E aí fala, não, vocês estavam com homens. Não, a gente eram só mulheres. E a gente estava ali. Então, assim, a gente... Aí você fala assim, vocês não pensavam em nenhum momento? Não, sinceramente, a gente nunca pensou que algo poderia acontecer com a gente. A gente estava em trabalho. Naquela época, a gente estava trabalhando, a gente precisava ajudar a casa com a mocidade. De sábado, a gente estava lá. E aí você fala assim, que horas você chegava na sua casa? 10 horas, 10 e pouco. E a gente estava trabalhando lá. E estava tudo certo. Assim, não existia assim, esse temor. Eu não sei se hoje existiria, entendeu? Não sei te dizer. Mas é aquilo que a Débora falou, Hoje você subiria o morro e os manos estariam com um fuzil na sua frente. Só isso. Não, você Quantos sabe que anos faz assim, isso? bem rapidamente, eu nunca tive esse fator, porque meus avós, né, viviam no morro, né? Então, assim, o morro para mim nunca foi ruim. O morro nunca foi ruim, porque eu sempre fui a neta de alguém, eles falavam o nome da minha avó, eu sempre fui. Hoje em dia, eu ainda vou no morro e nunca fui parada, nunca fui, sabe? Porque eles continuam,
né? Olhando para a gente, e aí você fala, mas como que você sabe? Eu tive outro dia lá, e tá tudo certo. Entrei, fui conversando com as pessoas. Não sei, talvez seja porque eu vivi ali, né? Eu também tive uma época da minha vida ali, então, sei lá, as pessoas reconhecem, né? Então vamos lá. Se algum relacionamento não deu certo, chore o que há para chorar, mas não ancore o barco da sua vida na dor da separação. Seja um transeunte, aceite o que lhe ocorreu e ponha o seu barco para navegar em outros mares. E relacionamento, quando a gente fala, não é só no relacionamento amoroso. A gente tem diversos tipos de relacionamentos, né? De amizades, no emprego. E aí? A gente consegue fazer isso? A gente consegue seguir ou a gente fica apegado nessa dor? Estão pensativos? A gente fica apegado. Ainda mais em situações que a gente tem que estar lá todos os dias e não tem opção de você se manter à distância, né? Já tive alguns conflitos aqui no prédio por conta de muros, umas coisas assim malucas, né? Mas a gente põe uma distância e assim, eu não sabia como fazer porque eu tenho que conviver com as pessoas, eu tenho que sair e entrar da minha casa com tranquilidade. E batemos de frente, porque ele queria um muro alto e eu falei que não, porque estava perto da minha janela. E aí não sabia o que fazer, tive que chamar a prefeitura, para a prefeitura falar para eles que não podia, porque está na lei, enfim. Mas até chegar nesse ponto, quanto que desgaste não teve dentro da minha pessoa, entendeu? Mas assim, isso não significa que eu superei essa fase. Agora, as que vieram, tá um pouco mais suave, pode ser que sim, porque eu estou me esforçando para que elas não criem, né, um peso dentro do meu ser, né, e diluindo isso, diluindo, e com todas as possibilidades da gente sair dessa zona de conforto, né, porque é confortável você ficar presa ali naquele vitimismo, né? Mas chega um momento na nossa vida que a gente, não dá mais, estou cansada, estou esgotada, minhas energias estão indo embora, e você tem que pôr o carro para andar. Sai da zona do conforto, vai buscar algo que te eleve, outros ares, para poder respirar e seguir no barquinho da vida, né? Não dá para parar, né? Quando a gente para, fica estacionado, as E a coisas gente, não mudam, e a né? gente ainda pensa assim, eu revi assim um conceito bem interessante, porque assim, muitas vezes a gente pensa, a relação com o meu familiar é muito mais séria, não sei o quê. Não é nada disso. No meu ponto de vista, o que eu senti, não sei as outras pessoas, mas o que eu senti, não importa se é o vizinho, se é o colega de trabalho, se é o meu pai ou o meu irmão, enfim, tudo vai mexer dentro da gente. O que vai dar o tom, se vai ser menor, se vai ser maior, vai ser a gente mesmo, né? A gente que está com um botãozinho de aumentar ou diminuir o tamanho desse sofrimento, porque a gente é que se coloca nessa condição aí, de sofrer, né? Porque a gente quer do nosso jeito, porque a gente não sabe como fazer, enfim, mas a gente está aqui, está aprendendo, né? A gente está
escutando outras pessoas que têm outros pontos de vista, isso faz a gente crescer, né? E a gente vai saindo dessa zona de conforto do vitimismo para a ação, e vão vir outras situações, né? Eu sempre falo, vai pisar no calinho, vai pisar no nosso pezinho, e a gente tem que sair dessa. Que não dá para ficar ali parado, sofrendo. Não dá para ficar pegado, né? Você apegou. Se você foi ofendido, permita-se sentir por alguns momentos o espinho da ofensa, mas não queira passar o restante da sua vida com o espinho cravado na alma. Seja um transeunte, perdoe e siga em frente. E aí? Nós nos apegamos na ofensa, guardamos. Sim. E ficamos com ela? Não, aqui acho que ninguém fica magoado em nenhum momento da vida. Vocês estão em silêncio. Fica. Um pouquinho. Então pensa que já Devia ter- passou e depois volta tudo. É. Mas e aí, se a gente fizer aquele exercício? Por que eu fiquei ofendida? O que me... Como o Sérgio... Acho que vocês... Essa semana a gente lendo o livro, né? O que me afetou, né? O que me afetou? Ele fez. Tá, a pessoa fez, tá. Mas por que eu me senti ofendida? Todo mundo pensando? Porque tocou no meu ego? Ou porque se deu mais, eu achava que eu tinha que ter mais importância que não foi dado? Talvez, não sei. Aí só Mas uma é isso. percepção que- Mas aí bate no ego, né? Exato, o que eu falei, o ego. Acho que meu ego falou mais forte. Ô, Valéria, Acho que sim. Oi, Fernanda. eu pensei aqui numa situação que meu pai viveu ontem com a minha mãe na rua, que eu falei assim, nossa, toma cuidado, né? Não é comigo, mas eu me senti, eu fiquei pensando depois disso, né? Meu pai e minha mãe sempre caminham, né, de manhã, e eu conversando, acho que fez coisa, eu falei, ai, minha, parece que era da roça, alguma coisa assim, nesse idade, né? E minha mãe falou que andando, tinha um senhor da rua, e ele respondeu, meu pai xingou meu pai, respondeu e falou, você tá menosprezando um ser humano, eu não sou assim. E a minha mãe falou assim, né? Que não, você imagina aquela dor que ele me enviou na rua, né? Tá O cortando. sentimento. Fernanda, Falar, eu vou oi, pedir substituição da a sua história. Espera um pouco. Emília, substitua a Fernanda, por favor. Vamos ver se eu consigo, né? Porque aqui tá bem falha. Eu estava numa praça, a gente estava andando, e aí a gente parou numa praça, sentou, aqui na Praia Grande, né? Sentou no banco, e de repente eu olhei tinha um balancinho, né? Balançar. Aí eu falei pro Edson, eu vou me balançar lá no balancinho, né? Aí eu fui sentar lá no balanço. Aí o Edson falou assim: lembra da sua época de roça. Aí tinha um senhor morador de situação de rua, no outro lado, né? Sentado no outro banco com o cachorro. Ele pegou, chegou perto da gente e falou pro Edson, né? Xingou o Edson e achou que o Edson tinha falado com ele. Entendeu? E ele se ofendeu.
Aí eu Entendi. falei, não foi com você, ele está falando comigo, eu sou a esposa dele. Mas aí a gente percebeu que ele não estava bem das ideias, né? Então aí a gente saiu andando, né? Coisa e tudo bem. Mas é isso, né? No caso, ele não se ofendeu por causa disso, né? Porque o Edson não estava falando com ele, não mexeu com ele, nem nada, né? Acho que é isso que a Mas assim, Fernanda quis dizer. é que a gente estava falando sobre ofensa, né? Mas às vezes as pessoas se sentem ofendidas com coisas que a gente não consegue compreender. E Que a aí, gente eu não acho que fala. No caso, a gente percebeu que ele tinha algum problema mental, né? Ou ele, eu não sei, alguma coisa tinha de errado ali, né? Mas é isso que está acontecendo mas, ultimamente, né? Ultimamente, assim, do nada a pessoa vem, te agride e você não sabe nem por quê, né? mas esse é um bom exemplo de como que a ofensa acontece, né? A ofensa não acontece de quem emite a ofensa para quem recebe a ofensa. É o contrário, é a pessoa que recebe a ofensa que está Isso, suscetível a ser ofendido, né? isso, Porque é. vocês não tiveram intenção nenhuma de ofender, mas a pessoa estava numa posição de ficar ofendida com aquilo. E a mesma coisa acontece com a gente. Quantas vezes a gente não se sente ofendido e a pessoa não teve a mínima intenção de ofender a gente? Simplesmente uma coisa da vida. E não estava num momento bom e a gente tomou aquilo como ofensa, né? Ou como ofensa, alguma coisa que nos entristece, alguma coisa assim, né? Mas é o nosso momento, né? É aquela coisa que assim, a gente não está bem com a gente mesmo. Por isso que a gente sempre fica batendo, né? O que que tá ali? O que que doeu? Por que que doeu? Porque aí a gente vai ver, se a gente conseguir responder isso, que a dor está na gente, não está no outro. Tem alguma coisa que não está legal e que a gente estava encobrindo. A gente encobre as coisas dentro de nós, os nossos sentimentos. Uh, Só encobre. Nossa, é muito pouco. é que eu estou pensando nessa situação aí que eu passei, e realmente, depois daquela leitura, eu estou pensando todo dia naquilo, assim. Cada dia eu estou me pilhando de alguma coisa, entendeu? Assim, por que que me tocou, né? E aí são coisas que você vai colocando para baixo do tapete, e aí na hora que acontece alguma coisa, você. É isso aí. Aí um dia você está andando na sala e tropeça em cima daquele monte de sujeira que você pôs embaixo do tapete, É, né? é isso aí. Aí vai ter que E, resolver. Aí vai ter que resolver. é, Ou, ou colocar mais sujeira lá embaixo, né? Até que o tapete inteiro fica mais alto. Se- Vamos lá. Se você perdeu alguma oportunidade valiosa, é provável que a frustração lhe faça companhia por alguns momentos. Contudo, não queira viver como um eterno frustrado. Seja um transeunte. Não fique olhando para as chances perdidas, mas para as oportunidades que certamente ainda surgirão. Vivemos no passado ou no presente? Presente. Depende. Presente, Solange? Tá certo. No Ou, presente. depende. Depende do dia, depende da hora, depende da lembrança, depende da ocasião. É isso? Depende. Estamos no depende? Depende. Sônia, você está aqui com a gente. Sônia está quietinha. A Sônia está bem quietinha. Estou escutando. Está Depende, sim, escutando? depende da ocasião, depende do momento, depende do seu humor, depende do que você escutou antes de sair de casa.
tudo depende, né? E a gente tem que ficar alerta. Só isso. Mas é difícil, hein? Tem hora que a gente perde, né? A estribeira. É verdade. Aí a gente fala assim, estou encarnado, não estou um anjinho, estou encarnado. Tá tudo certo. E aí amanhã vai ser um melhor dia. Para todos nós, né? A gente tem que sempre pensar assim. Se algo desagradável nos faz parar a caminhada, saibamos que essa pausa serve para que tomemos mais fôlego para continuar a marcha. A gente pensa assim na hora que a gente é parada. Se algo nos para, na hora que a gente precisa nos parar. Geralmente o que nos para mais, assim, que a gente dá é no ponto da doença. A gente consegue ter a paciência, a gente consegue desapegar daquilo que a gente fazia para viver uma coisa nova. Você vê, Sérgio Leme, com vocês eles falam, comigo é assim, é no silêncio. É no silêncio. Eu acho que a gente até, assim, percebe, né? E, 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 e constata que se aquilo está acontecendo é para te dar uma parada e você tem que ver o que tira de bom daquilo, né? Por que que aquilo aconteceu e só que aí a luta para não repetir um padrão na próxima, né? Exatamente. Isso. Então vamos lá. Como tão bem escreveu Cora Coralina, desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço, mas nas minhas pernas, então vamos lá, é que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, e mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. E Lindo isso, nós? lindo isso. Muito legal, né? E nós, como estamos? Vou falar por mim. Lembra um tempo atrás que eu falei que eu estava andando e estava indo para Hidro, no meio do caminho eu peguei uma plantinha, uma florzinha, e dei para a primeira pessoa que eu encontrei lá, de colega, e ela falou para mim, você não sabe como importante eu receber isso, desse carinho hoje. Porque ela estava passando por uma situação de problema na família, né? De doença. Aí eu falei, tá bom, né? Hoje, ela chegou para mim, vou mandar a foto da plantinha que você me deu, como é que ela está. Ela me mandou a foto. E ela colocou na foto o meu nome, Mila, né? Que eu colocava Mila, né? No Zap. Ela assim, ela vai se chamar Mila. Gente, olha, eu fiquei assim, é um presente muito grande para mim. E eu achei tão lindo. E a Uma plantinha... plantinha, uma coisinha de nada que eu peguei na rua, assim, dei para ela. Ela plantou no vasinho. E Lindo. Isso é cresceu. cultivar a amizade, né? Sim, exatamente. Você vê? Ela tem 80 anos, 79, 80 anos, ela é mais velha do que eu. Você vê que lindo? Legal. Eu falei, nossa, Ó, não tem assim. É uma coisa muito linda, né? Não tem preço, né? não. O amor, a atenção, o acolhimento são coisas que a gente não compra.
Não tem dinheiro que pague. Não tem a atenção, o olhar, né? Aquele olhar, aquele sorriso, né? E você teve a... O dia fica, nossa, o dia fica muito mais lindo, né? Fica muito mais, nossa, não sei nem explicar, mas que foi bonito foi. Porque ela falou assim, eu vou mandar a foto para você. E ela me mandou a foto no vasinho com o nome. Olha aí que legal, muito legal, né? Isso aí acaba qualquer coisa que aconteceu. E É, aí a gente percebe que não precisa de muito para a gente acolher as pessoas, né? Não, não. As pessoas só precisam ser olhadas, né? Com todo o amor, com todo o carinho, né? Ser acolhidas. E às vezes, quando ela está fechadinha, a gente só vibrar, né? Envolver cada uma delas em muito amor e muita luz, para que essa vibração chegue no coração. Quais são os nossos apegos da noite? Desapegamos? Vamos seguir em frente? Sim. Vamos seguir em frente? Ou vamos ficar paradinhos, apegados às dores, às tristezas? Ó vida, ó azar, ó tudo que tem de direito? Ó, bora! Já foi. Bola Não, a gente tem que seguir em frente, a gente não tem mais tempo de ficar parado, não. Não, não dá tempo. Não. Não dá... Já basta Agora, os desafios que a vida impõe a gente, não vamos arranjar mais desafio para a gente mesmo, né? Pois é. mas nós vamos fazer isso, né, essa proposta, na cabeça ou no coração? Tem que ser no coração. Porque se for na cabeça não vai dar certo, a gente vai fazer 2 dias. No terceiro a gente já está chutando o pau da barraca. Porque a gente é meio assim, sabe? o gesto da Emília ficou muito expressivo, né? Quanto que é suave, leve, quando a gente olha para a natureza, né? E um gesto tão sereno, né? Ela encontrou algo que o coração dela viu e entregou para o outro ainda, nem ficou com ele, entregou para o outro e teve os frutos disso, né? E É. isso é plantar felicidade, né? De uma forma que Jesus faz, né? Que sempre nos ensinou. Na humildade, né? Não nas grandes coisas, nas pequeninas coisas. Ele sempre nos falou sobre isso, que nós encontraríamos a felicidade nas pequeninas coisas e não nas grandes. É interessante. E outra coisa, né? Trabalhou o belo, né? Porque você dá uma flor, uma planta para alguém, embeleza a sua casa, traz uma energia para sua casa, né? Então, isso ainda tem. Eu fazia ikebana, eu lembro quando a gente fazia aquelas pequenininhas para doar né, naquele copinho e tal, a pessoa quando recebe aquilo, ela fica, nossa, mas é para mim. Aí você faz aquele copinho de É café, a né? chorrinca, né? Chorrinca. Chorrinca. É. Nossa, a pessoa, você vê ali, a pessoa quando recebe aquilo, né? E é uma coisinha tão assim, né? Mas é a intenção e o belo que você está botando, né, para a pessoa. Acho que as duas coisas são E mexe a mesmo. vida, né? É a vida na É, forma mais suave, mais sutil, né? Que é a é, plantinha, né? É a vida. legal. Gente, alguém conhece essa moça, Leila? Amiga de alguém? Leila, você quer abrir o seu microfone? Mas seja bem-vinda, Leila. Meu nome é Valéria. Seja muito bem-vinda ao Pingo de Luz. Então vamos lá?
Então, vamos seguir adiante, tá? Sim, vamos deixando os nossos apelos. Trabalhando de pouquinho em pouquinho, tá bom? E nós vamos respirando, então, com muita gratidão, a gratidão da noite de hoje, de toda essa troca, esse aprendizado. Nós vamos mentalizando essa corrente com esses amigos tão queridos. Que possamos vibrar intensamente pela paz na Terra, que a Terra se ilumine de luz, de paz, de esperança e de muita harmonia. Vibrando intensamente por todos aqueles que estão necessitando de uma vibração de amor, de fé, de esperança, toda a região do Rio Grande do Sul, as pessoas que estão reconstruindo as suas casas, que eles possam sentir toda essa esperança, perseverança. Nós vamos vibrando pelo Pantanal, para que as queimadas cessem, mentalizando os animais, toda a proteção a cada um deles. Vibremos intensamente por todos os hospitais, por todos os leitos onde as pessoas estão, as UTIs, por todo irmão que ali está e necessita de uma oração, de uma vibração de amor e de luz. Que eles possam sentir esta vibração nesse instante. Vibremos pelos nossos entes queridos, que eles recebam as vibrações de amor e de luz, e que possamos fortalecer o nosso lar de bênçãos, de fé, de esperança, de harmonia, durante toda essa semana. Muita luz, muito amparo, muita energia positiva. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva não somente nessa noite, mas para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.